Olá, estamos iniciando mais um Floripa em Foco para você. E hoje o nosso Floripa em Foco está especial porque nós estamos convidados de Chapecó. Aqui comigo hoje, para conversar um pouquinho sobre as ocupações, nós temos três convidados especiais, sendo a Carol Stone, que vai estar no segundo bloco conosco, da UCE, que vai estar falando sobre, dando um panorama do Estado, como é que estão as ocupações das escolas no Estado de Santa Catarina. E neste primeiro bloco, então, com o Cauê Pablo Marmintini, me corrija se eu estiver errada, Pablo, e também a Caroline Gonçalves, que é da Escola Indígena Fundó, é isso? Fendó, me perdoe, Fendó. Bem-vindos ao nosso Floripa em Foco. Sinta-se à vontade, né? Eu quero já, iniciando com vocês, perguntando como é que está esse processo, como é que é o processo de uma ocupação das escolas, como é que isso se deu em Chapecó? Sim, boa tarde. Então, lá na minha escola, no Irene Stonoga, foi um processo que começou há umas 2 semanas e meia antes da gente fazer a ocupação. A gente começou discutindo com os estudantes, com os professores, com os pais, sobre os impactos da PEC 241 e os impactos da MP 746, que reformula o ensino médio. E a gente foi trazendo pessoas da Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, professores, entidades representativas, para estar nos auxiliando no projeto de ocupação em si. E está ajudando a gente a debater com toda a comunidade escolar sobre esses dois assuntos. Sobre a PEC 241, isso, que agora vai virar a PEC 55, né? E também sobre a PEC 746. A MP, que é uma medida provisória. Isso. E Carol, a escola indígena ela também está sendo ocupada? Está sendo ocupada, sim. A ocupação, na verdade, a gente fez uma assembleia entre comunidade, pais e professores. Na nossa comunidade, a ocupação foi muito calma, diferente de outros colégios como o Irene ou o Tancredo, que foi mais foi mais conturbada no começo. Já a nossa, pelo fato de nós ser uma comunidade indígena, ter mais contato com o nosso cacique, foi muito mais fácil. A gente chamou professores, claro. A gente teve também, os da universidade tiveram vindo, dando palestra sobre o que era a PEC e tal, e todos os alunos se empenharam, e foi chamando pais, família. E essa também, acho que me parece histórico, a comunidade indígena, né, os povos indígenas, as escolas indígenas, fazendo parte de um outro processo, né, de inclusão, não só de inclusão social, mas de uma luta social maior, né? Na minha época, quando eu morei em Chapecó e quando eu fui presidente da UMES, nós não tínhamos escolas indígenas ainda em atuação que pudesse nos ajudar na luta naquele momento, que foi na década de 80, né? De 84, né? Minha militância começa em 84 para cá. E hoje, quando eu acompanho a escola o Colégio Irene Stonoga, me dá uma dor. Por que o Irene Stonoga está sendo hoje tão criticado, tão violentado, né, no aspecto das ocupações? Por que foi pego de Cristo? Assim, eu acho que foi a questão da nossa direção escolar. A nossa diretora, ela tinha uma ideia, um ideal de que a escola era dela. Mesmo trabalhando para o governo, ela esquecia que antes de ser uma gestora, ela era professora, que ela tinha que trabalhar por nós, estudantes. E ela esqueceu isso totalmente depois que ela entrou para a gestão da escola. Então, na mente dela, a escola era dela, e nós estudantes secundaristas não tínhamos força e não tínhamos o que falar. A gente tinha que abaixar a cabeça e obedecer o que ela estava falando. Quando a gente fez a assembleia para deliberar a ocupação, a gente fez a assembleia bem de surpresa. Estávamos com o nosso advogado da UMES, com a Carol Stone também, e a gente foi assim bem de surpresa mesmo que a gente fez a assembleia. Foi numa reunião com os pais e estudantes do noturno, porque a gente sabia que se a gente deixasse pro dia seguinte, a gente não ia conseguir ocupar a escola. Porque a repressão dela, o que ela estava falando, queria saber o que a gente ia falar na assembleia, o que ia ser discutido, queria proibir a fala sobre a ocupação. Então, naquele momento, a gente se reuniu e decidiu, não, vamos fazer a assembleia hoje. Quando a gente falou que ia fazer a assembleia para votar pela ocupação, ela assim, surtou.
Imagino. Desconectou o microfone enquanto a gente estava falando, fingiu que desmaiou. E essas coisas eu falo com propriedade que ela fez, porque a gente tem gravado. Então, Sim. o que eu estou falando, ela não pode falar que eu estou caluniando ela, porque a gente tem tudo gravado que ela fez contra a gente. E de que forma que... quantas escolas hoje tem ocupadas lá em Chapecó? Tem 8 escolas e tem a Universidade Federal da Fronteira Sul, que também está ocupada. E o que vocês fazem nessas ocupações? Quais as atividades? O colégio para, não tem mais aula? Como é que é esse processo? A gente fez um acordo com a Gered, ali no Irene Stonoga, e a gente está deixando as aulas continuarem para quem quiser estar dentro de sala de aula, mas a nossa ocupação ocorre com os alunos que têm interesse em estar ali lutando junto com a gente. A gente tem cronograma, no Irene Stonoga a gente acorda às 6 horas da manhã, a gente limpa banheiro, faz o café da manhã, arruma as coisas, tem cronograma de atividades. Então a gente semana passada até, a gente estava trazendo pessoas para fazer aulão sobre Enem, atividades recreativas. Então a gente não fica parado, a gente está sempre em atividade. E as ocupações a trabalhar, porque ontem teve o Enem, né? Foi ontem, não foi? Sábado. Foi sábado. As ocupações de Chapecó atrapalhou o processo do Enem? Não atrapalhou? Aconteceu normal? Como é que foi? Na nossa escola não teve. Na nossa escola não tem Enem, né? Não teve no nosso colégio. Mas acho que na mídia mostrou bem assim. Os alunos, muitos alunos vão ser prejudicados por causa dos que estão ocupando o colégio. Eles não estão deixando ninguém entrar. E isso não é verdade, né? Porque eles quiseram fazer uma opressão para que os pais e professores fossem contra o movimento, tipo, fazendo com que muitos desistissem de ocupar, botando pilha na cabeça, né? E a sociedade lá de Chapecó? Não só a comunidade escolar limitada àquela, como é que é o olhar deles para as ocupações? Eles estão dando apoio às ocupações? Olha, mais ou menos. Digamos que está dividida a cidade em prol da ocupação e contra a ocupação. Eu acho que eles querem demonstrar que eles estão nos apoiando, mas eles também não estão lá ativamente do nosso lado. Acho que tanto pela questão do medo, os professores do Irene Stonoga, acho que também todas as escolas sofrem opressão por parte do governo, para não estar nos apoiando. Eu acho que isso dificulta também a nossa luta. Eu vi um vídeo, eu não sei, acho que foi no Irene, da polícia lá dentro, alguns, né? Como é que está esse processo? Sim. Foi na quarta-feira que a polícia entrou lá com um fuzil na nossa escola. Estava circulando uma foto que parecia que o policial estava apontando a arma para uma garota que estava sentada no chão. A gente fez uma nota de esclarecimento que a gente postou na nossa página do Grêmio Estudantil, onde a gente falou que realmente ele não estava apontando a arma para estudante. Sim. Mas a gente também falou que foi uma ação truculenta da polícia militar, porque entrar com uma arma daquele calibre dentro de uma escola onde só tem estudantes secundaristas sentados no chão, que não representam perigo algum, eu acho que foi no mínimo assim, uma truculência da parte deles, da direção da escola, que permitia aquilo. Mas ela foi chamada pela direção da escola? Foi depois dela ter trancado a gente dentro da escola. Teve isso também? Ela trancou a gente na quarta e na quinta-feira dentro da escola, deixou a gente em cárcere privado. Nossa! Ninguém saía, ninguém entrava. Impediu professores de entrarem na escola, as entidades representativas, pessoas que foram nos entregar alimento. Ela bateu nas pessoas e não deixou eles darem alimento pra gente. Ela estava assim... E saber que o Irene Stonoga já foi parceiro na década de 80, quando nós estávamos reconstruindo a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Chapecó. Eu fui presidente em 86, para 87, e o Irene Stonoga era um colégio pequeno, mas era parceiro. Nós construindo os grêmios estudantis. Quantos grêmios nós temos hoje lá? Não, em Chapecó. Ativos, assim, que estão nativos, ainda tem, ainda... No nosso colégio, tem 10 grêmios estudantis ativos. 10 grêmios? No nosso colégio indígena a gente não tem grêmio, né? A gente tem uma organização, só uma organização entre alunos, né? E daí não fizemos grêmio por causa que nós temos uma liderança, um cacique, ele sempre tá lá, daí tipo, a gente... É uma outra metodologia. É uma outra metodologia, daí é um pouco diferente. Mas vocês se organizam igual. A gente se organiza, a gente tem tempo para fazer as coisas.
todo um cronograma, né? E até quando vai as ocupações? Qual é o cronograma das ocupações agora para frente? Para término? Não, para continuidade ou término, não sei como é que você assim, a gente não é uma decisão assim, só de uma instituição de ensino. É uma decisão do coletivo das ocupações, de um coletivo de uma entidade representativa. Então a gente vai indo até a gente chegar num consenso onde todos saiam favorecidos. Enquanto isso, a gente continua ocupado, continua resistindo, continua com o nosso cronograma de atividades. E hoje vocês vieram para participar também de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Isso. Que é sobre a MP 746. O que muda? O que diz essa medida? Então, essa medida provisória, ela vem realmente para afrontar todos os direitos que nós estudantes conseguimos durante esses últimos anos. Então, você querer aprovar essa MP 746 é você retroceder 50 anos, porque ela vai tirar matérias que formam um senso crítico, ela vem para tirar filosofia, história, educação física, artes do currículo escolar, ela vem para aumentar 7 horas a carga horária do ensino médio para os estudantes de escola pública. Então, se você for pensar, vai ocorrer muita evasão escolar, porque a maioria dos estudantes de escola pública precisam trabalhar. Sim. Eles não vão evadir porque eles querem, eles vão evadir porque eles precisam. Sim. Eles vão ter que escolher entre trabalhar e estudar. Então, entre sustentar a família e entre estudar, eles vão preferir comer. Claro, com certeza, né? Vão ter que escolher, né? Isso. E vocês estão mobilizados com as escolas aqui, participando daqui a pouco da audiência? Sim, a gente veio com outras escolas que estão ocupadas lá de Chapecó, da região. Chapecó, também de Maravilha. E os professores, quanto a essa medida provisória? O que eles falam? Tem alguns professores que eles estão ajudando, mas tem uns que eles estão com o pé atrás, por meio também da GERED. Porque isso afeta eles também, né? Sim, isso afeta. Porque se o estudante tem uma carga horária, está proposto uma carga horária de mais 7 horas, mas são mais 7 horas que os professores também terão que pegar junto, não é? Ainda ganhar... Continuar ganhando a mesma coisa, né? Né, gente? E vocês, assim, além das ocupações, como é que é a mídia quando relata, quando reporta as ocupações? O que eles dizem? Que está rolando muito baseado dentro do lado da ocupação? Como é que é isso? São tudo drogados. Estão tudo drogados? Vagabundo que estão lá na escola só por modinha. Eu acho que a mídia é muito, assim, golpista. Em outras palavras. A gente dá uma notícia e eles distorcem o que a gente fala. A gente tem uma TV que ela é de maior amplitude lá na região, nós do Direito Stonog, a gente até gostou da entrevista para eles. Foi um pouquinho distorcido, mas eu acho que eles foram bem respeitosos. Mas, em compensação, tem uma outra mídia de Chapecó que a gente se recusou a dar entrevista, a gente não deixou eles usarem a nossa imagem, mesmo assim eles usaram a nossa imagem. Eles falaram sobre a nossa escola, falaram sobre o policial entrar armado, defenderam a polícia. Então, lá em Chapecó está se criando um movimento de desocupa. Então, essa mídia, ela deu um espaço no sábado passado para essas pessoas que representam esse movimento de desocupa, que é um movimento legítimo, é um movimento legal, tá indo na TV e falar o porquê que tem que desocupar, o porquê que a gente está errado ocupando a escola. Então, a gente sofre bastante repressão. Pois é, meninos, e o nosso tempo, nosso primeiro bloco já, segundo o Fernando, já encerrou. Eu quero agradecer a participação de vocês. Venham sempre que vocês quiserem, estiverem por Florianópolis, passem aqui pela TV Floripa. Né? A TV Floripa é uma entidade comunitária, né? Uma TV alternativa e que esse espaço é nosso, tá bom? Quero te agradecer a presença de vocês. Nós convidamos você também para um dia comparecer na nossa ocupação, ver o nosso cronograma, participar das nossas atividades, para você estar vendo como é que está acontecendo, sabe? Sobre os aulão, tudo. A gente gostaria que as pessoas tirassem suas próprias conclusões sobre as ocupações. Olha, com certeza, se eu tiver a oportunidade, eu vou sim voltar à minha cidade natal, poder visitar as escolas, o qual uma vez eu percorria sempre
Será uma grande honra para mim, com certeza, né? Assim que eu puder. Eu tenho uma pequena experiência de ocupação, que foi no Ocupa Mig que nós fizemos aqui em Florianópolis, né? Que, claro, um pouquinho diferente das escolas, né? Ó, de coração, sejam bem-vindos, né? E nós vamos encerrando esse pequeno bloco, o nosso primeiro bloco. Voltaremos em seguida com a Carol Listone falando também sobre as ocupações aqui no estado de Santa Catarina. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta ao nosso Floripa em Foco e neste bloco agora com a professora pedagoga, a professora Claudete Mitman, né, que está acompanhando todo o movimento de ocupação no estado, que vai nos dar um panorama, e a Carol Listone, que é da União Catarinense dos Estudantes, que também está acompanhando todo esse processo das ocupações aqui no estado de Santa Catarina. Bem-vindas, professora Claudete e Carol. Professora, como é que está... Pode nos dar um panorama de como é que está hoje aqui no estado de Santa Catarina as ocupações das escolas? Na realidade, em Santa Catarina, o movimento está mais forte na região oeste. Aqui na capital, no litoral, nós temos o Instituto Federal de Educação aqui da Mauro Ramos e o de São José, que estão ocupados. A Camboriú também, né? Então, aqui no litoral nós temos só institutos federais e universidades. Diferente do que acontece em Chapecó, que lá são escolas estaduais que estão sendo ocupadas. Então é um movimento diferente, porque é um movimento secundarista público estadual, né? Então esta é a grande diferença. E o que nos deixa, digamos assim, preocupados é a falta de mais escolas se engajarem nesse movimento, porque não são só os alunos que vão ser prejudicados, são professores e é a sociedade como um todo, porque quando você tira o direito do aluno de ser sujeito de sua própria história, você tira do conteúdo as aulas de história, artes, né? Filosofia e sociologia, que são conteúdos que vão dar o arcabouço para você se tornar cidadão, para você ter o discernimento daquilo que você vai fazer, para você ter o resgate da sua história e sua cidadania, você está comentando, para mim é um crime de lesa pátria. Porque quando você não permite que as pessoas pensem, quando você não permite que elas se expressem, quando você não permite que elas tenham o direito de se apropriar de todo o conhecimento construído, principalmente na área de artes, que artes, eu acho engraçado que a escola sempre acha que artes é uma disciplina de somente. Não. Todo povo, toda civilização, ela iniciou a sua cultura e a sua linguagem através da arte. Você vai ver as pinturas rupestres, sim, são expressões artísticas. Quando não existia uma linguagem escrita, pela linguagem oral, a linguagem iconográfica era que transmitia o conhecimento daquela sociedade. E daí, se nós pegarmos as escolas indígenas, sim, você vai ter nas cestarias, nas pinturas corporais, é arte. Ela vai mostrar aquilo que ela é, a sua identidade enquanto povo. Então a preocupação é essa. Por que as escolas não estão realmente se engajando? Por que os professores, por que a sociedade não está vendo o que está acontecendo com a educação no país? E Carol, qual o papel que a UCE está jogando agora nessas ocupações? Então, a União Catarinense dos Estudantes tirou como encaminhamento o apoio total e efetivo a todas as ocupações no estado de Santa Catarina.
pensando em orientar tanto as universidades que estão sendo ocupadas, tanto os institutos e as escolas estaduais. Porque a gente sabe que hoje a gente está comemorando junto com a audiência pública os 67 anos da UCE. A gente juntou as datas porque esse mês é o mês de comemoração do aniversário da entidade. A gente marcou exatamente junto o ato para emblematizar a defesa da educação, que a UCE sempre foi protagonista no Estado. Sim. Então, a gente está efetivamente acompanhando, tanto que eu, enquanto diretora e que estou em Chapecó, por ser moradora de lá, acompanho eles o tempo todo. Meus pais até dizem que eu sou visitante agora na minha casa e moradora das ocupações, porque a gente está o tempo todo lá com eles, dando alinhamento de como eles devem se posicionar, ajudando quando acontecem essas pressões do poder público, essas pressões da polícia. A gente também toma a frente no diálogo com o Ministério Público, junto com eles, mas para eles terem um respaldo de uma entidade, porque aí o Ministério Público consegue ser mais receptivo. Então a gente tomou esse posicionamento de dar assistência jurídica, através dos nossos advogados, a assistência enquanto organização e o apoio para tudo o que eles precisarem. A gente não tira o protagonismo dos secundaristas, mas a gente está ali para o que eles precisarem, eles chamam e a gente... Professora, a gente já fazia tempo, né, que, digamos, claro que a gente sabe que as entidades estudantis sempre estiveram em movimento. Mais de uns anos para cá, elas estavam mais tranquilas, digamos, né? Hoje ela ressurge no Brasil inteiro e uma força gigante, né, dos secundaristas sendo protagonistas de uma nova história, né, de resistência, naturalmente, né? Se nós lembrarmos, né, Miguel, historicamente é a juventude que puxa esse trem. Na década de 60 foi a mesma coisa. Isso não é só no Brasil. Se você pegar o Chile, os movimentos, acho que há 2 anos atrás, houve movimentos muito grandes dos estudantes secundaristas pela volta da escola pública, pela reforma de ensino lá. Nós sabemos que o ensino no Brasil precisa de uma reforma, ele precisa mudar. Nós não podemos continuar com essa modalidade de ensino que encaixota, que engaveta. Certo? Ele precisa ser pensado numa forma mais moderna, mais dinâmica, à luz de novas formas de comunicação, de novos equipamentos e novas metodologias. Mas não se faz uma reforma dessa sem falar com quem são os verdadeiros atores. E quando essa meninada viu o que estava acontecendo, eles disseram não. Claro. Isso iniciou lá em São Paulo, quando o governo Alckmin começou a tentar fechar as escolas das regiões periféricas. Que daí a sociedade viu que os filhos deles não poderiam mais frequentar a escola do bairro. Eles teriam que pegar um ônibus, ir para outro bairro, se deslocar, sabe? E pior, você teria, se você tivesse 2 filhos, um no ensino médio e outro no fundamental, um iria para um lado e outro para o outro. E isso já aconteceu na época, eu acho que o governo era o Paulo Afonso. Foi na chamada nucleação das escolas do interior, quando fecharam escolas com até 180 alunos em todas as regiões do interior do estado. E é uma tristeza, porque hoje você passa pelo interior, você vê aquele esqueleto das escolas abandonadas lá. Aquilo foi um golpe na comunidade, porque a escola era o elemento agregador da comunidade. Lá a comunidade fazia sua reunião, as mães se reuniam, você tinha, o professor era da comunidade, sabe? As crianças tinham a sua vivência, a sua história naquela comunidade. Quando elas são tiradas dali e são levadas para a periferia da cidade, e se você imaginar que Santa Catarina tem um período altamente chuvoso e as estradas ficam totalmente impraticáveis, os alunos não conseguiam ir para as escolas. E muita gente se mudou para a periferia das cidades em função da escola dos filhos. Então, ao invés de você resolver o problema, você criou um problema muito maior. Sem contar que esse governo também fechou várias escolas. Exatamente. Aqui em Florianópolis são várias escolas. Várias. E aquilo que como é o nome dele? O Cauê falou sobre que o aluno vai se evadir, não porque ele quer, mas porque ele precisa. Hoje já acontece isso, porque a evasão no ensino médio é muito grande. É muito grande, é enorme a evasão no ensino médio.
e o governo não se debruça a discutir por que essa evasão acontece. Ele vem com projetos mirabolantes que não tem nada a ver com a comunidade, com a escola, que vem de cima para baixo E não discute com a comunidade. não E a gurizada disse, nós não queremos mais isso. Não vão fazer isso com a nossa escola. E é isso que está acontecendo. E eles são a nossa esperança de futuro. Claro, com certeza. Até porque quando a gente pensa numa reforma, de qualquer coisa, é para melhor, né? Não para o atraso. Né? Exatamente. Sabe, Mig, que eu falo para eles em todas as ocupações que eu passo, que a gente sabe que essa batalha é muito grande. E é uma batalha muito árdua e que a gente tem histórico de dificilmente conseguir travar uma batalha tão vitoriosa contra um governo, ainda mais no governo estabelecido agora. Mas dentro da comunidade escolar deles, eles já fizeram uma revolução. A comunidade escolar não vai mais ser a mesma. Os pais não vão mais ver os filhos, nem a direção, nem a escola em si do jeito que viam antes. Eles estão vendo que ali eles são formadores de opinião também. Coisa Claro. que antes em muitos locais não se existia essa visão. Por exemplo, no Irene Stonoga, eles não tinham essa ideia de que ali dentro havia pessoas que sabiam o que estava acontecendo no Brasil. Porque por ser uma escola periférica, a visão que eles têm de uma escola periférica é essa. De que são pessoas que estão indo ali num turno para não ficar na favela, não ficar envolvida com drogas naquele turno. Então eles só têm esse negócio que é um depósito de crianças, um depósito de adolescentes para se tirar da rua. E pelo contrário, o Irene Stonoga teve uma pressão tão grande por ser periférica e por ter tanto posicionamento contra esses projetos. Então eles se colocaram, eles chamaram pais para, junto com eles, somarem forças, e a direção, quando se viu acuada, quando viu que a comunidade estava participando, ela primeiro trancafiou eles em cárcere, impediu até que eu fornecesse comida, mesmo eu tendo um amparo legal para estar nas ocupações e nas escolas, eu fui impedida de entrar. E aí em seguida, quando a gente conseguiu, dialogando com a PM, fazer com que ela abrisse os portões, foi entrado com uma medida junto ao Ministério Público. O Ministério Público, quando ficou sabendo do que ocorreu, ficou horrorizado com a situação, tanto que afastou a direção do Irene Stonoga e passou a tomar a frente da conversa com a direção regional de educação para que eles garantam a ocupação digna de todas as escolas. Então, assim, tinha escola, eles no caso, eles não tinham nem banheiro, não tinham geladeira, os alimentos estavam sem, a gente tinha que trazer caixa de isopor com gelo. A partir do momento que o Ministério Público entrou em ação com a ajuda das entidades, do nosso poder jurídico de entidade também, a gente trouxe para eles a realidade, eles liberaram as cozinhas, liberaram os banheiros, então trouxe dignidade para o ato, porque até o Ministério Público viu que as ocupações não é a baderna, Sim. que alguns grupos estão dizendo que se é. Essa é uma questão bem interessante de se levantar, porque eu acredito que essa gurizada, ela está tendo uma aula de cidadania, Verdade. de politização, de pertencimento, porque muito estudante não se sentia pertencente àquela escola. E protagonista também. E protagonista daquela escola. Esta é minha escola. Claro. É a nossa escola. Então esse é o fato importante dessas ocupações. E se as outras escolas, se os pais, se os professores de outras escolas que não estão ocupadas soubessem da importância de um ato de desobediência civil como este, pacífico, todo mundo pararia as escolas. A nossa educação, ela vai melhorar, ela vai ser a educação que o país merece quando a sociedade entender que a escola pertence à coletividade, à sociedade, não ao governo. Não ao governo, nem ao diretor. Exato. E também não subestimar, né? Porque é subestimar demais A capacidade da e a gurizada, inteligência da gurizada, que já nasce aí com, né, uma evolução geométrica, né? É subestimar demais, achar que, sabe, porque eu ouvi tanta asneira nesse aspecto, né, e como eu venho do movimento estudantil, sou, né, oriunda, né, deste meio, que na época nós já éramos criticados, dizendo, foi uma lavagem cerebral, não sei o quê. Porque daí vem a escola sem partido, né, Miguel? Exatamente. Eles não querem É que eles pensem. É. Porque se você tiver... Você já imaginou? Se nós tivermos
um exército de jovens como esse no país, é aquilo que Freire dizia, se faz a revolução pela educação, sem violência, sabe? É esse o fato. É verdade. Eu acompanhei a ocupação da Chapecó, que é a outra escola indígena da aldeia Condal de Chapecó, e um pai falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que o governo não quer que o pobre saiba que está sendo explorado, porque quando o pobre descobre que está sendo explorado, ele quer se rebelar, e isso assusta. Pô, tudo bate-papo é muito rápido, né? O Fernando já disse que nós não temos mais tempo. Eu gostaria que isso fosse para as considerações finais, né? Se a professora achar que tem que falar um pouquinho aí da SMP, que está sendo da audiência pública agora, né? Fiquem à vontade para a gente poder encerrar o nosso Floripa em Foco, infelizmente, né? Eu acho que eu não preciso falar da MP, porque Sim, eles já falaram. Eles já falaram com muita propriedade, então eu acho que eu só tenho que referendar o que eles disseram e falar da importância de participar da audiência pública. E eu só gostaria de reforçar, enquanto pessoa que está acompanhando pessoalmente as ocupações, que as pessoas incentivem os seus filhos a, primeiro, conhecer as PECs, conhecer a MP, conhecer a Lei da Mordaça, fazer um estudo dela, saber o quão prejudicial ela é para si próprio e ajudar as ocupações, porque a gente está com um recado nacional, na verdade, que ocupar é a tarefa mais fácil, resistir é a mais difícil, e as pessoas que estão resistindo estão enfrentando muita coisa para estar ali, para defender pais, alunos, comunidade em geral, professores, uma educação para os nossos 20 anos, 30 anos que se seguem. Então, que vocês apoiem a educação, apoiem essas ocupações, porque elas só vêm a somar para a educação do nosso país. Com certeza. E o recado foi dado, né? Então, você que está em Chapecó, em qualquer lugar do país, aqui em Santa Catarina, apoie as ocupações. É um movimento legítimo. E nós vamos encerrando o nosso Floripa em Foco, agradecendo a sua audiência e a sua presença. Continue assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.